Olá pessoal, como é que vocês estão? O assunto do vídeo de hoje é tom de voz, como usar o seu a seu favor. Ei gente, para aí, não vão embora, por favor, porque eu propositalmente comecei esse vídeo usando um tom de voz mais grave, mais baixo e só ele, uma fala monotone mesmo, para poder perguntar. Já imaginaram se eu usasse o mesmo tom de voz do início ao fim do vídeo? Ou de qualquer fala em público? O que é que vai acontecer com quem está assistindo? Vai passar para o próximo vídeo em 5 segundos, ou se estiver assistindo presencialmente, vai mexer no celular, vai fazer qualquer outra coisa, menos prestar atenção em você. A nossa voz é a nossa identidade sonora. Não existe ninguém no mundo que tenha a mesma voz que você tem. Então, aprenda a gostar dela, a explorar algumas possibilidades de variação do tom da sua voz e de outras variáveis da voz que eu vou explicar aqui. E nós vamos usar isso para engrandecer a sua fala em público, os seus vídeos, as suas apresentações no trabalho ou na faculdade. E para isso eu vou te convidar a seguir comigo nesse vídeo até o fim. E quando terminar, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar seu like, seu comentário, porque essa interação ela é importante, ela significa que eu estou no caminho certo ou não, que se quiser também deixar sua contribuição, né, a sua crítica para eu seguir melhorando, aprimorando os conteúdos para você, vai ser bem-vinda. O meu compromisso aqui é compartilhar ferramentas que são dicas, na verdade, para você colocar na bolsa e nunca mais perder uma oportunidade por vergonha ou medo de falar, de se comunicar. Mas vamos falar então sobre tom de voz? Antes, deixa eu te fazer uma pergunta assim bem importante. Você gosta da sua voz? Você gosta de se ouvir? Você já fez a experiência de mandar um áudio para alguém para se ouvir depois? É muito comum eu ouvir as minhas alunas falarem que acham a sua voz estranha. E a explicação para isso é muito simples. Quando você ouve a sua voz, como eu estou ouvindo a minha agora aqui enquanto eu gravo, você se ouve pela ressonância dela no seu crânio, nos seus ossos, na sua estrutura facial. Ela não é ouvida de maneira limpa, apenas ressoando no ar, de fato. Agora, quando você ouve alguém ou se ouve em um áudio, aí é só o som no ar, sem ressoar no crânio. E é por isso que a sua voz fica estranha ou diferente, como você queira chamar, quando você se ouve. Independente de você gostar de se ouvir ou não, eu recomendo que você faça isso, tá? Que faça com frequência, se ouça e se grave e se ouça. Porque somente gravando e se ouvindo é que você vai conseguir identificar vícios de linguagem, erros de português, respiração errada e até mesmo o uso errado ou pouco explorado do tom e das outras variáveis de voz. Como eu falei no comecinho do vídeo, a voz é a sua identidade sonora para o mundo, ela é só sua. E há vários tipos de voz. Voz mais rouca, mais grave, mais projetada, mais aguda, com menos projeção, voz suave. São vários os tipos, dá para fazer uma lista enorme aqui. Só que independente do tipo, todos nós conseguimos explorar a projeção, que não tem necessariamente relação com aumentar o volume da sua fala. Projeção é a quantidade de ar que seus pulmões expiram ao falar. Observem que eu aumentei a projeção da minha agora, sem necessariamente aumentar tanto o volume. E outra possibilidade de variação é o tom, que pode ser grave, agudo ou natural, reto. E eu disse aqui que ia falar para você do tom e de outras variáveis. A gente já falou então dos tipos de voz, do tipo de voz que é só seu, da projeção, que é o quanto você vai falar para fora, soltando o ar, e o tom, que pode ser agudo, natural ou reto. Agora a gente tem o último e não menos importante componente dessa receita, que é o sentimento que você imprime. Observem essa frase: eu peço desculpas por chegar atrasada. E a mesma frase: eu peço desculpas por chegar atrasada. Qual foi a diferença entre uma frase e outra, hein? O conteúdo foi o mesmo, mas o meu sorrisinho meio amarelo, mas tudo bem? Quanta diferença, não é mesmo? Você até perdoaria mais fácil. A expressão facial, o sentimento que você imprime são fundamentais, é a cereja do bolo.
E por que é importante explorar todas essas possibilidades, hein, gente? De tom, de projeção, de sentimento, porque sem explorar tudo isso, a sua fala corre o risco de ficar como uma música com uma nota só. Já imaginou que chata que seria essa música? E como é que faz para determinar qual tom de voz você pode usar, quanta projeção você vai dar, qual vai ser a sua expressão facial? Isso vai depender da mensagem que você deseja transmitir para o público. Tons mais agudos, mais altos podem demonstrar alegria, um momento alto astral, uma notícia boa. Tons mais naturais, retos, são a nossa fala do dia a dia, quase o tom praticamente que eu estou mantendo aqui. Já os tons mais graves podem e devem ser usados para uma notícia séria, triste, reflexiva. Se eu disser que o meu pneu do carro furou nesse tom, ok, né? Agora, se eu falar da mesma maneira, pneu do meu carro furou, fica estranho, não fica? Então, a escolha é determinada pelo contexto e pela mensagem que você quer transmitir. E é cientificamente comprovado que quando se trata de transmitir, de comunicar uma emoção, o tom da sua voz ele é responsável por 38% do significado daquilo que você vai dizer. O conteúdo mesmo, ele responde por só 7%. Agora, como praticar esse uso das possíveis variações do tom da sua voz? Talvez você não vai gostar muito do que eu vou dizer, só que você vai precisar praticar. Eu tenho aqui 3 exercícios para isso. O primeiro é gravar áudios e se ouvir com frequência. Você vai se ouvir descobrindo qual é o seu tipo de voz. Se conheça, descubra como ele pode ser explorado. O segundo exercício é começar a ouvir os áudios que você recebe das pessoas, tentando ler o tipo da voz, o tom, qual o sentimento que está expresso ali. E por fim, eu sugiro que você pegue um discurso ou um parágrafo de um livro e imprima onde você consiga fazer anotações por escrito. Agora você vai marcar esse texto com flechas nos finais das frases. Quais frases vão terminar de maneira reta? Quais vão terminar num tom mais baixo, mais grave? Quais você vai terminar mais para cima, mais agudo? E aí você vai falar, vai se gravar, vai se ouvir e avaliar. Essa mensagem ela foi de fato transmitida com a emoção, não esqueça as expressões faciais que você desejou compartilhar com o público. Uma outra pergunta que eu já recebi também sobre tom de voz e que eu entendi ser importante trazer nesse vídeo é: Giovana, quando eu tô nervosa, quando eu tô emocionada, a minha voz fica aguda, fica estranha, como é que eu posso usar o tom de voz para disfarçar? Antes de responder de maneira assim bem objetiva, eu vou devolver com uma pergunta. É preciso disfarçar a emoção? Às vezes sim, é preciso, mas sempre é. Porque a emoção, a vulnerabilidade de ficar emocionada ou até estar nervosa podem ser usadas para aproximar você do público, para tornar você mais humana, para gerar mais conexão. Quando você mascara uma emoção, pode não mascarar tão bem a ponto de fazer essa emoção sumir e ainda pode afastar as pessoas de você. Então, para a gente pensar, na maioria das vezes, assumir o nervosismo e a emoção é se aproximar, é se conectar com o outro. Agora, se realmente for preciso disfarçar, quanto mais baixo for o volume, quanto mais grave for o tom, menos evidente vão ficar as suas emoções. E capricha na expressão facial. Faz esse teste uma próxima vez, que eu honestamente torço para que não aconteça, mas se ocorrer, faça e depois me conta. Agora, um ponto aqui é bem importante, tá? Todas essas variações que eu compartilhei aqui, elas precisam ser feitas com leveza, com naturalidade, porque o público sempre sabe quando algo não é autêntico, quando é forçado, quando é forjado. Então, se você fizer, se ouça e pergunte, sou eu mesma falando aqui? Agora, eu quero saber se você gostou dessas dicas, se dá para colocar na bolsa e tirar quando precisar, hein? Eu tô aqui torcendo para que sim, seja possível e torcendo para a gente se ver logo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!